Olá e bem-vindo ao debate eleitoral desta quinta-feira. Hoje olhamos para o recém-criado município de Marraquém, na província de Maputo. Foi no ano passado, no contexto da elevação de pelo menos 12 pontos do país à categoria de autarquias. Ontem estivemos a olhar para a autarquia também recém-criada da Matola Rio e hoje vamos olhar para a de Marraquém. São 5 partidos, ou pelo menos 5 candidaturas que procuram governar Marraquém já na qualidade de autarquia, nomeadamente a Associação dos Trabalhadores Informais, a Frelimo, a Renamo, o Movimento Democrático de Moçambique e também a Nova Democracia. Para este debate convidamos 4 destas candidaturas, nomeadamente a Frelimo, vou começando pela esquerda, a Frelimo que não se faz presente uma vez mais. Temos o Movimento Democrático de Moçambique, que está representado pelo cabeça de lista, Manuel Ngale. Temos à minha direita a Renamo, que está representada também pelo cabeça de lista Rail Khan, e a Nova Democracia, representada também pelo cabeça de lista que é Custódio Mate. O cabeça de lista da Frelimo é Shafi Sidat, atual administrador daquele ponto do país. Estamos em simultâneo na STV Play, STV e STV Notícias e estaremos juntos nestes primeiros momentos. O nosso debate, meus caros, desejo já agora bom debate a todos, estará dividido em 3 momentos. O primeiro será de exploração das vossas ideias e depois vão fazer-se questões uns aos outros e, para finalizarmos, vão ter um espaço onde farão a última comunicação e, quiçá, responder a algumas das questões que acharem pertinentes ao longo deste nosso debate. E, como é hábito, começamos sempre com o MDM. O tempo é bastante cronometrado e pedimos que todos façam o cumprimento deste relógio. Neste primeiro momento vamos ter 3 minutos. Começo por si. Manuel tem 3 minutos para dizer-nos quais são os 3 maiores e principais problemas que identificou em Marraquém e que pretende resolver caso seja eleito. Boa noite, saudar os colegas do painel, saudar assim o moderador e também aos telespectadores em casa, em especial os nossos munícipes de Marraquém. Bom, eu tenho aqui em manga 8 pilares principais que vão nortear o nosso manifesto, mas vou me cingir de fato nos 3 principais problemas que nós vamos fazer como MDM em Marraquém. Infraestruturas, sejam elas sociais, mas estão cingidos em vias de acesso. Marraquém tem problemas graves de vias de acesso. Temos também a questão de terminais rodoviárias. Terminais rodoviárias estão inseridas nas infraestruturas que Marraquém pretende, através do MDM, pretende construir. Temos também a questão de mercados e feiras. Não temos mercado a nível de Marraquém, por isso o MDM está pronto para isso. O outro ponto que tem a ver mesmo com o projeto do MDM tem a ver com ordenamento territorial. Marraquém é um distrito que neste momento vai nascer uma nova autarquia. Como sabeis, há vários bairros de expansão e neste momento verificamos problemas sérios de zonamento territorial e nós como MDM temos em manga o projeto de reestruturar, mas conhecemos os problemas cíclicos de conflitos de terra dentro de Marraquém e nós estamos prontos para poder, dentro das possibilidades que existem com os que vivem em Marraquém e os nativos, alguns propriedades das terras, nós sentarmos e reorganizarmos em conjunto para que todos nós saiamos a ganhar e garantir, de fato, que nenhum marraquenense seja tirado da sua casa por interesses individuais ou por interesses. Se haver um interesse público, nós estaremos prontos para sentar com este munícipe e tentar fazer-lhe entender, sem tirar o benefício daquele indivíduo, porque nós estamos prontos para servir a todos e com harmonia e com bondade com os marraquenenses. E, por fim, saneamento do meio, que tem a ver com a recolha de lixo e aquilo que nós chamamos de colocar os problemas cíclicos de águas estagnadas dentro da nossa autarquia. Dentro do saneamento do meio temos uma linha, que é a questão de colocar sempre um vigilante que vai servir naquele todo aparato. Por exemplo, estamos a falar o vigilante, o nosso chefe de quarteirão. O nosso chefe de quarteirão para nós é fundamental, porque é esta figura que terá a capacidade de controlar o quarteirão e sensibilizar as pessoas e demonstrar às pessoas o modo de vivendo daquilo que o MDM desenha, para que possamos todos nós termos a consciência de que, de fato, poderemos ter um meio ambiente saudável
e aquilo que os marraquenenses almejam. E dentro deste pacote, nós entendemos também que a juventude faz parte deste trabalho que nós vamos desenvolver dentro de Marraquene, porque o nosso foco principal, como sabeis, o MDM é o Partido de Jovens e queremos elevar este pacote com os jovens e juntos vamos fazer a diferença em Marraquene. Pois, muito obrigado, Manuel. Vou agora a Rael Khan. Tem também 3 minutos no relógio e peço também que faça o cumprimento deste tempo. 3 problemas que identificou e as soluções que propõe à sua candidatura. Sim, senhor. Antes de mais nada, qual é a câmara que está aqui? Tem aquela. Aquela, né? Pois. Saudar os meus colegas aqui de painel. Né? Por outro lado, portanto, saudar também o público que nos está a acompanhar e entrar já agora nas questões que me está a colocar. Em primeiro lugar, um dos aspectos que são prioritários para Marraquene é o conflito de terras. Conflito de terras. Existem grandes conflitos que precisam ser sanados para que haja vida, tanto em Marraquene, e não conflitos constantes, né? Assim, eu penso que há situações em que problemas que têm a ver com como é que é dizer, tentativa de resolver as questões na base da injustiça. Eu penso que a justiça deverá ser feita neste caso. Por outro lado, nós temos também o problema de estradas. A estrada que vai, muito em particular, a que vai de Albazine até Zintava, até Marraquene, é um problema muito grande. E eu não consigo entender como é que o governo tenha virado as costas para uma situação terrível como esta. Por outro lado, nós temos também a situação das escolas. As escolas precisam ser... Sabe, há aqui uma questão. É que os professores usam e abusam do pagamento das matrículas. Estranho isto. Quer dizer, quando tu queres colocar os teus filhos na escola, é preciso comprar a matrícula. O que é isto? Incrível. Na ordem dos 5 mil meticais, 10 mil meticais. Quer dizer, quando chega à altura das inscrições na escola, a compra de matrículas é uma coisa inadmissível, não é? Mas isto já tem estado a acontecer. Fico por aqui. Pois, muito obrigado. Rael Khan, vou agora ouvir o que tem a dizer o Mate. Bem-vindo aqui ao debate eleitoral e coloco as mesmíssimas questões. O Mate é o cabeça de lista da Nova Democracia. Quais são os 3 maiores problemas que identificou e quais são as soluções que propõe? Saudação. Quero saudar a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da STV e saudar os nossos painelistas aqui, os nossos colegas, e dizer que a Nova Democracia é a plataforma organizacional da mudança para Marraquene. É o repositório da esperança e depositório inclusivo e a justiça social. Portanto, falar dos 3 problemas que existem em Marraquene, primeiro vou dizer aqueles que afetam-nos diretamente, como pai. Esses problemas que motivaram ao Custódio Mate a abraçar a carreira de concorrer em Marraquene. O primeiro problema é a questão dos nossos filhos que têm estudado no chão. Isso é uma situação que aconteceu comigo diretamente, que o meu primeiro filho, depois de eu ter estudado no chão, nos anos 1985,
na pré e na primeira, o meu primeiro filho foi sentar no chão numa das escolas primárias do Agostinho Neto. Então caiu-me a ficha que neste país não está a acontecer nada. Não está a haver mudança, não está a haver desenvolvimento. E isso criou uma revolta dentro do meu coração e trouxe-nos essa vontade de lutar pelo bem-estar, primeiro, dos nossos filhos. E dois, nós sabemos que existem em Maracuene vários problemas. Vamos falar, por exemplo, do problema do transporte. Mas falar do problema do transporte, onde nós temos visto pessoas a sofrerem nas manhãs para poder irem trabalhar, tem a ver com a situação das estradas. Em Maracuene não existe estradas. Nós temos só apenas uma estrada, que é a Estrada Nacional, e aquela que é a circular. Mas nós temos vários bairros onde os munícipes pela manhã saem através de carrinhas, caixas abertas, e nós sabemos como é que está a estrada lá. Mesmo que você entre com um carro com suspensão maior, você tem sentido que, olha, essa estrada danifica o meu carro. Então nós temos o projeto, a Nova Democracia, de fazer pavimentação às estradas todas que existem, que ligam aos bairros. Podemos falar, por exemplo, daquela que liga do Albazine ao Bel Jafar. Vamos falar daquela que liga dali do CMC, que vai ligar a Facim e entra até Mumemo. Vamos falar da estrada que entra do Muxaftene, vai até Santa Isabel. Vamos falar da estrada do Pazman, aquela que entra do Agostinho Neto até Pazman. Vamos falar da estrada que entra do Agostinho Neto, aliás, de Magauanini, até 15 de agosto. Vamos falar da estrada que entra dali da nossa polícia até lá dentro. Quero agradecer pela sua intervenção, mas o tempo já está esgotado. Muito obrigado. Mas terá certamente outras oportunidades ainda neste debate. Aliás, o debate não termina por aqui. Por exemplo, a intervenção aqui do Movimento Democrático levanta várias questões. Uma delas é como fazer para construir estas infraestruturas de que fala e como decidir onde e quando alocar determinado tipo de infraestrutura num determinado local. Fala também da questão do ordenamento territorial. Vamos também ouvir um pouco mais sobre aquilo que pensa em fazer em relação a esta questão do ordenamento territorial. A Renamo traz aqui a questão de conflitos por terra, mas não nos disse e vai nos dizer logo a seguir como sanar estes conflitos por terra. Há também várias curiosidades em relação àquilo que é apresentado como problemas pela Renamo. Fala da questão das estradas, mas não explicou exatamente qual é o problema das estradas em Maracuene, e depois fala também da questão da educação, que é tocada pela Nova Democracia como sendo um problema. Quero também compreender deles como é que pensam em resolver e qual é efetivamente o problema que pode ser resolvido a nível da autarquia de Maracuene, tendo em conta que este serviço ainda não foi passado por completo para as autarquias. Por fim, fala-se do transporte, mas o transporte em Maracuene toca muito aquilo que são as ações das outras autarquias à volta, como a cidade de Maputo, cidade da Matola e também Boane. Vamos ouvir o que pensam em fazer em termos de coordenação com estas autarquias. Mas isso será só na STV Play e também na STV Notícias, porque para si que nos acompanha pela STV Generalista, este é o fim do debate eleitoral, mas quero fazer um convite especial a si que nos acompanha pela STV e quer continuar a acompanhar o debate eleitoral. Sim, deve acompanhar-nos pela STV Play e para isso deverá baixar o aplicativo no seu dispositivo e aceder às notícias do dia no seu tempo, ou seja, não vai depender mais do momento em que nós fazemos a transmissão, mas pode assistir também em direto, como é o caso do que estamos a dar agora, mas também pode ver as análises, não só do debate eleitoral, como também do Noite Informativa e outros programas de interesse nacional, porque a STV Play é a sua televisão mais próxima de si. Ora bem, continuamos já na STV Play e na STV Notícias e volto aqui ao Movimento Democrático de Moçambique para compreender um pouco mais aquilo que é o pensamento aqui. Fala da questão das infraestruturas e disse que é preciso infraestruturar Maracuene. Como é que pensa em fazer isto? Quais são os pontos que neste momento carecem efetivamente de infraestruturas e que tipo de infraestrutura estamos a falar? Tem 3 minutos uma vez mais. Bem, nós, quando falamos de infraestruturas, focamos-nos nas vias de acesso. Nós, em Maracuene,
precisamos de tirar o egocentrismo político. Precisamos de perceber que em Marraquene nós temos estaleiros que produzem pavê. Nós em Marraquene temos um areeiro de areia vermelha, que é aquela que é usada primeiro para terraplanar as vias. Nós em Marraquene temos a sorte de sermos vizinhos de Moamba, onde produz-se a pedra. Significa que nós temos um material local que pode ser que pode trazer por menos custos a questão de pavimentação. Primeiro, a nossa via primordial, que é a espinha dorsal de Marraquene. São duas linhas, aquelas que saem do Albazine a do Alexandre. Estranhamente, nós temos a do Alexandre agora, que foram colocados lá uma placa que também vem valores exorbitantes, não sabemos qual era o desenho, mas nós temos uma linha primordial, que é a espinha dorsal, a do Alexandre, que sai do Albazine a Zintava. E temos também... Manuel, vou pedir só um segundo mesmo do seu tempo para dizer que não tínhamos encerrado o nosso sinal na STV Generalista, mas agora sim vamos mesmo encerrar e continuar na STV Play. Se quer continuar a ver-nos, é melhor que faça este acesso, baixe o aplicativo agora mesmo. Provavelmente esta falha no encerramento tenha sido para dar mais uma oportunidade a si para baixar o aplicativo STV Play e assim poder continuar a acompanhar as ideias que os cabeças de lista presentes neste debate eleitoral de hoje têm a dar, principalmente assim que é munícipe de Marraquene. Agora sim, é o fim do debate eleitoral na STV e continuamos na STV Play e STV Notícias. Ora bem, já estamos na STV Play, também na STV Notícias. Restam-lhe 2 minutos e vou pedir que seja acertado o relógio justamente em 2 minutos para que possa continuar com o seu raciocínio. Estava aqui a falar da estrada da Dom Alexandre. Vou pedir aos meus colegas para acertarem o relógio uma vez mais em 2 minutos para que ele possa retomar o seu raciocínio. Tudo bem. Nós, o MDM, entendemos que a espinha dorsal à Avenida do Alexandre e também a espinha dorsal para os bairros de Mateque, aquela zona de Maningue, Ricata, para dar a Facime e liga os bairros Mumemo 1 e Mumemo 2, aquela a rua que sai da rotunda de CMC, que vai dar lá. A nossa outra prioridade nas infraestruturas rodoviárias, estamos a falar da estrada que sai dali do Michafutene a Santa Isabel. E obviamente, nós temos em manga, nesses fatores todos que eu me referi aqui, e através dos nossos parceiros direitos, estou a falar de parceiros internos e parceiros externos, nós temos a capacidade de atacar as primeiras vias nos primeiros 3 meses da nossa governação. E por esta via, as infraestruturas que nós achamos que são primordiais para que os marraconenses comecem a ter capacidade de mobilidade, porque também o transporte é o motor, a via de acesso é o motor sine qua non para que o transporte seja flua da melhor forma. Então, neste momento, o MDM tem em manga infraestruturas que são primordiais para o marraconense, que são as vias de acesso. Dessas vias que eu mencionei, aquela que liga a Santa Isabel, aquela que sai da rotunda de CMC a Memo e aquela que é a espinha dorsal, porque ela pode galvanizar o maior desenvolvimento do Marraquene, a Avenida do Alexandre, aquela que sai do Albazine a Zintava. São as primeiras nossas linhas e já nós temos a certeza que é fazível em pouco tempo, porque os recursos internos existem. Pois, vamos falar de recursos internos já na segunda e última ronda deste primeiro momento e vamos ouvir aqui de Rael Khan. São 3 problemas que levantaram 3 questões da nossa parte e gostava que em 3 minutos fizesse esta resposta. A primeira falou de conflitos por terra que existem em Marraquene, de acordo com os estudos que terá feito. Também falou das estradas. Não explicou exatamente qual é o problema das estradas em Marraquene, onde é que é difícil chegar por conta da deficiência das estradas e depois o que é que pensa em fazer em relação às estradas, como é que vai fazer isso. E fala também da questão das escolas. Gostava de compreender qual é o pensamento que existe em relação às escolas, tendo em consideração que grande parte deste serviço de educação ainda está nas mãos do Governo Central, embora a lei diga que os serviços primários de educação e saúde devem ser providos pelas autarquias locais. Tem 3 minutos. Em relação ao conflito de terras, eu diria que esta situação, em primeiro lugar, nós não devemos, de maneira alguma, prejudicar os nativos.
Não pode, pá. Não tem cabimento, hein? Estarmos a tratar questões de terras, hein? Só porque você tem muito dinheiro, hein? Compra terras assim por toma lá da cá e depois, pá, faz com que como é que é dizer, as pessoas sejam violentadas, hein? Violentadas. Portanto, não é justo, por isso é que eu falo de justiça, não é justo que isso aconteça. É preciso falarmos na possibilidade até de haver aquilo que a gente chama de uma indemnização. É preciso negociar com as pessoas. Hoje em dia, portanto, não é coisa estranha. É para negociarmos. Negocia com as pessoas, mas de uma maneira bonita, não conflituosa. E quem vai fazer esta negociação é o município? O município tem a sua cota parte, mas temos que dar liberdade ao dono da terra. Ao dono, ou seja, o dono daquele local, de maneira que as coisas possam, vamos lá dizer, ser levadas a bom termo, sem haver aqui, como é que é dizer, a sensação de estar a ser injustiçado. Eu penso que a justiça tem que reinar aqui neste assunto de conflito de terras. E a Renamo é pela justiça. Renamo é pela justiça. Falando, portanto, sobre a construção, portanto, de estradas alternativas, quem circula por Zintava, Abel Jafar, Goava, Albazine, meu Deus, que miséria, até nem parece que nós estamos a 30 quilómetros da capital. E o mais interessante é que a maior parte das estradas terciárias, todas elas, desculpa dizer isto, todas elas, não são asfaltadas. Portanto, é horrível aquilo que está a passar, portanto, em Marraquém. A Estrada Nacional número 1, é a única que nós temos ali. Há aqui, sem dúvida, um pequeno pavê até chegar a Facim, está-se a ver, mas meu Deus. Pois, o tempo esgotou-se. E vamos agora ouvir o que o Custódio tem a dizer em relação às nossas questões que surgem decorrentes da sua colocação. Tem também esta questão das estradas, o que é que pensa em fazer, como é que pensa em começar este projeto de criar estradas lá. Fala do transporte, que está ligado à questão das estradas. Gostava de ouvir se existe algum plano desse lado para interagir com as outras autarquias arredores que intervêm de forma ativa na questão do transporte em Marraquém, porque, no fundo, as pessoas de Marraquém querem sair de Marraquém para vir ou à cidade de Maputo ou então à cidade da Matola. Em relação à educação, fala aqui de aulas ao relento que passou pessoalmente, mas também o seu filho. Como é que pretende lidar com esta questão de aulas ao relento, colocando o mesmo problema que eu coloquei a ele, o fato de que este serviço ainda não está por completo a ser gerido pelas autarquias locais, e isto não é só em relação a Marraquém ou qualquer outro município, é geral, em todo o país. Muito obrigado. Mais uma vez, eu venho dizer que a nova democracia, como esperança do povo moçambicano, ela pensa que na criação ou na pavimentação das estradas que ligam aos bairros adentro de Marraquém, estou a falar de todos os bairros que ligam a Marraquém, ela estará criando condições para também trazer um desenvolvimento para aqueles bairros. Ponto 1. Se nós tivermos estradas pavimentadas, não asfaltadas, porque asfaltar uma estrada é enganar o povo. Hoje posso asfaltar e amanhã voltamos a ter o mesmo problema. Nós falamos de pavimentação. Quando nós pavimentamos as nossas estradas, vamos automaticamente ter condições de ter meios de transportes que vão entrar até adentro. Até possivelmente ter transporte que saia de Pazimane diretamente a Zimpeto, ou de Pazimane a Marraquém, ou de Pazimane a Baixa. E assim sucessivamente
a todos os locais. Eu entendo que com a estrada vamos trazer grandes investimentos, grandes investidores irão ser atraídos para entrarem até as localidades que se encontram neste momento sem nenhum provimento. Eu quero dizer também que a questão das escolas não é porque o nosso governo não tem condições. Nós estamos a ver que é falta de boa vontade, porque não é possível um pai que raciocina deixar o seu filho estudar no chão, estudar debaixo de uma árvore. Eu acredito que é falta de vontade, não é porque não há condições. Aliás, dizia o doutor Brazão Mazula que no nosso país deveria haver uma lei que obriga os nossos governantes a ter os seus filhos a estudar nas escolas públicas. Quem sabe desta maneira não teríamos esse problema. Temos problemas dos hospitais. Nós sabemos que o nosso hospital de Maracuene trabalha em situações precárias mesmo. Eu já estive lá com algumas enfermeiras e doutoras lá, que derramaram lágrimas a dizer que às vezes tem que tirar dinheiro do seu bolso ou mandar o paciente para comprar uma seringa, para comprar um certo medicamento ou luvas, porque o hospital de Maracuene não tem nada. Então nós, a Nova Democracia, olha para esses aspectos. É claro que temos um projeto ambicioso para trazer a economia, para fazer com que Maracuene venha desenvolver de verdade e sair da miséria, porque Maracuene está na miséria. Maracuene não tem nada, meus amigos. Se você passeia pelo Maracuene, você não vê nenhum desenvolvimento. A Nova Democracia tem um plano. Eu acredito que vamos ter outras oportunidades, ainda que 3 minutos é muito pouco para nós podermos planar alguns projetos. Esperamos nós que haja mais oportunidade para falarmos dos projetos que temos para mudar Maracuene. A Nova Democracia quer mudar Maracuene, quer desenvolver Maracuene. Obrigado. Pois, Manuel, vou assim agora. Fala aqui da necessidade de construção de várias estradas e foca-se muito nesta questão das vias de acesso. A questão que eu coloco agora tem 2 minutos, isto é para todos. Quanto é que custa este projeto de colocar Maracuene com vias de acesso necessárias e como é que pensa em financiar este projeto? Quanto custa e como é que pensa em financiar este projeto? Bom, eu não sou tecnocrata em construção de estradas e para dizer que não temos um orçamento agora, porque é preciso fazer um estudo, é preciso lançarmos aos nossos técnicos para avaliarem a questão do orçamento, mas nós temos uma primeira responsabilidade, que é a honestidade, e a outra responsabilidade é a própria responsabilidade. Eu dizia na minha primeira intervenção, nós em Maracuene temos a sorte de termos, por exemplo, temos onde puxarmos a areia, aquela terra que está ali da areia vermelha, que ela pode facilitar primeiro terraplanar a própria terra, a própria estrada. E temos, por essa honestidade, temos parceiros diretos internos que produzem pavê, que é fácil sentar com essas pessoas, porque também tem necessidade de colocar as estradas. Se não o fazem neste momento, é a falta de honestidade e de políticas concretas que possam satisfazer o cidadão. Então, nós estamos prontos, para, junto com esses parceiros internos, com essas pessoas que podem produzir pavê e ajudar o Conselho Municipal, e através de várias coletas de impostos que vamos fazer internamente, porque as políticas do MDM, como vocês sabem, são políticas que facilitam o cidadão a ter consciência de que é preciso pagar o imposto para poder reverter o cenário de como vive. E é conhecido em todo o mundo que não há nenhuma infraestrutura construída por um governo que não venha dos impostos dos cidadãos. Então, nós temos em manga projetos políticos que são virados diretamente para o cidadão ter a capacidade de pagar o imposto e consciencializar este cidadão. Se me lembra, quando eu introduzi aqui, falei, por exemplo, do fator um indivíduo chamado chefe quarteirão. Aquela figura há de ser um indivíduo técnico, formado pelo Conselho Municipal, que no próprio seu quarteirão, ele poderá ter a capacidade de sensibilizar as pessoas, desenvolver a capacidade de que o moçambicano tem que ter a consciência de que o imposto volta para si, através desta honestidade e responsabilidade que eu mencionei. Pois, muito obrigado. Na verdade, não são 3 minutos, como erradamente colocamos na tela, são 2 minutos, como nós tínhamos feito menção cá no estúdio. Vou pedir para que se coloque mesmo 2 minutos em vez de 3. Rail Khan, vou também assim, e aqui a questão de fundo é mesmo a tesouraria. Se tem a ideia de quanto é que custa o seu projeto no seu todo e como é que pensa em financiar. Não tendo a ideia do custo, a ideia de como é que vai gerir a tesouraria desta nova autarquia que se chama Maracuene. Sinceramente, eu gostaria
responder a sua pergunta, sem dúvida, mas permitam-me dar uma volta maior, para não me cingir somente a 3 perguntas, porque há questões de lixo, por exemplo. Pois, vai ter mais tempo lá. É que desta maneira a gente está a fugir daquilo que é um problema básico. Estamos aqui, como é que é dizer, a bater os três aspectos sobre construção de estradas e conflito de terras. Eu penso que podemos ir um pouco mais além, para além de falar, portanto, só de construção de estradas e a questão depois de justiça, não justiça, etc. Mas há situações... Rael Khan, vai ter ainda mais uma oportunidade e agora está a gastar o seu tempo a discutir metodologia. Não. Eu gostaria de falar mais sobre todas as questões que estão aqui relacionadas. Então dispensa esta ronda. Sim, se faz favor. Custódio Mato, vou assim agora para perceber como é que pensa em fazer a gestão da tesouraria do município de Marraquene, porque as autarquias que já existem atualmente reclamam desta questão de falta de dinheiro, porque a receita não é suficiente ou porque então há atrasos na transferência do Fundo de Compensação Autárquico. Como é que pensa em gerir estas questões todas? Exatamente. A nova democracia, ela entende que um pai de uma casa deve ser o provedor, deve ser aquele que busca soluções para dentro da sua casa. Nós temos em Marraquene, para quem não sabe, vários areeiros. Areeiros esses que, quando entram para explorar Marraquene, fazem um acordo com a comunidade e um dos acordos tem sido as vias de acesso. Elas são obrigadas a fazer estradas pavimentadas. Mas o que não acontece em Marraquene? Então nós, a nova democracia, temos um projeto de dinamizar a economia de Marraquene, através de um projeto de criação de um megacentro de comércio, aonde nós já queremos dirigir este projeto neste momento para todos os investidores a nível nacional. Nós temos o projeto de aproveitar Marraquene como corredor para a entrada da cidade de Maputo, para fazer um mega comércio. Esse mega comércio, como é que vai funcionar? Nós agora queremos convidar aqueles que têm projetos, os investidores, para virem abraçar esse projeto em Marraquene. Nós vamos dar terra de graça para quem quer investir em Marraquene. Para quê? Para que possa dinamizar a economia de Marraquene. Através desse megacentro comercial, nós queremos fazer com que aqueles que vêm de Nampula, de Manica, das outras províncias, para entrar em Marraquene ou em Matola, aliás, na cidade de Maputo ou na Matola, possam ter uma paragem em Marraquene e aproveitar e fazer as suas compras, porque vamos introduzir um sistema onde aqueles que hoje têm lojas na Baixa, nos bairros, possam ter as mesmas lojas a funcionar em Marraquene. E assim vão evitar entrar no engarrafamento de entrar até a cidade de Maputo e vão comprar as mesmas coisas ao valor acessível em Marraquene. E acreditamos nós que com essas grandes indústrias, comércio, vamos ter dinheiro para investir em vários projetos em Marraquene. Pois, meus caros, vamos agora passar para o nosso segundo momento do nosso debate eleitoral. É o momento em que cada um dos três cabeças de lista tem 1 minuto para fazer uma questão a qualquer um dos dois restantes, ou pode fazer aos dois ao mesmo tempo. Eu vou começar mesmo pelo Movimento Democrático de Moçambique. Questões que deve fazê-las em 1 minuto aos seus colegas em relação ao que disseram ou a um problema que identificou em Marraquene. Bom, colocar questões aos meus colegas seria partilharmos ideias, porque Marraquene é um espaço que é de nós todos. E partilhar essa ideia seria como é que nós podemos tratar o assunto conflito e terra, porque neste momento eu vi o meu colega da Nova Democracia a falar de oferecer terra para a construção de pessoas que querem investir em Marraquene. Eu não sonho em investimento em Marraquene. E como é que nós podíamos dirimir este assunto de terra para que nós todos saiamos a ganhar? Seja o MDM, seja a Nova Democracia, seja qual for, o que interessa é que o povo de Marraquene saia a ganhar. Essa é a minha questão. Ora bem, vou começar por Rael Khan, em relação a esta questão do conflito de terra, que para já está num dos seus 3 maiores e principais problemas que apontou no início do debate.
Pergunta o seu colega e tem 2 minutos para responder a esta questão especificamente. Pode-me repetir a pergunta? Como é que pensa que se deve gerir a questão de conflito por terra em Marraquém? Eu penso que, eu disse há bem pouco tempo que é preciso sermos muito sérios quando nós lidamos com os nativos. Portanto, faz favor, se é preciso negociar e indemnizar as pessoas, que se faça isso, indemnize, e não retirar aquilo que eles adquiriram durante... Quer dizer, foi através dos seus familiares, etc. Quer dizer, não de repente vem alguém com muito dinheiro e pega no coisa. Não pode ser. Não pode ser. Yeah. Portanto, é preciso haver justiça no que diz respeito ao modo como lidar em relação ao conflito de terras, não é? Pois. Esta é a resposta de Rael Khan. A questão da justiça é uma resposta ao conflito por terra em Marraquém. E, Custódio Mato, o que é que pensa em relação a este assunto? É a questão do seu colega. Tem 2 minutos. Bem, mais uma vez, falar do conflito de terra é falar de um problema que tem deixado os maraconenses muito tristes. Na verdade, devemos respeitar a Constituição, onde ela diz que devemos respeitar os nativos. Os nativos são os donos. Às vezes nós somos vientes, eu costumo usar alguma expressão, uma John John. Às vezes uma John John ele vem estragar a felicidade, a alegria de muitas pessoas. Nós temos que respeitar, eu tenho a certeza que a nova democracia e os nossos colegas aqui, porque todos nós concordamos de uma ideia comum, tem a ideia de que a terra deve ser respeitada os proprietários, que são os nativos, e assim resolver esta questão de terra. Agora, aproveitar esta oportunidade, dizer que a nova democracia tem um projeto também, porque podemos não ter mais essa oportunidade, de fazer em cada bairro um centro de formação profissional. Esse centro de formação profissional vai servir para ajudar os jovens que hoje em dia têm sofrido sem emprego, sem soluções básicas. Nós vamos criar condições para que o jovem tenha uma formação e temos em manga um projeto de um banco municipal quer dizer, nós não vamos dar dinheiro, mas vamos usar o banco para financiar quem tem projeto em Marraquém de fazer algum projeto, seja avicultura, piscicultura e as outras áreas que você pode ter a ideia de investir em Marraquém. Nós vamos investir no seu projeto para que possamos dinamizar a economia em Marraquém. E agradeço. Muito obrigado. Pois, Rael Khan tem 1 minuto para fazer questões aos seus colegas. Minha nossa. Eu estou aqui a ser, como é que é dizer, como é que se diz? Está-me a levantar questões que não têm nada a ver com Marraquém. Eu estar aqui a questionar assim, por amor de Deus, meus senhores, há aqui uma certa situações... Não tem uma questão? Não, eu tenho questões aqui para colocar. Não, pergunto porque tem um espaço a seguir em que vai gerir da sua maneira. Mas olha, há um aspecto aqui que é o problema das chuvas. As chuvas em Marraquém podem ser geridas de uma maneira com a criação daquilo que a gente chamaria de lagos artificiais. Com a criação de lagos artificiais, isso permite com que aquela quantidade de água é concentrada ali e, a partir daquele espaço de águas concentradas, desenvolve-se o turismo, restaurantes ali à volta. Quer dizer, há muita coisa que se pode fazer. Muita coisa mesmo. Mas eu peço desculpas, mas não fez nenhuma questão e vou dar agora a oportunidade a Custódio Mate, se tiver questões aos seus colegas. Tem 1 minuto para fazê-las. Bem, a nova democracia não tem uma questão para os nossos colegas. Ao contrário, nós queremos dizer que eles são pessoas que têm ideias brilhantes e que a nova democracia quer abraçar esses projetos, havendo oportunidade de nós estarmos no governo de Marraquém, vamos abraçar a MDM, a RENAM, até mesmo a Frelimo, porque nós queremos trabalhar juntos. Nós queremos
não é uma guerrilha entre nós. Nós queremos desenvolver Maracuene. Obrigado. Pois, ora bem, temos 4 minutos para fazer considerações finais. Podem desenvolver ideias que entendem que não desenvolveram devidamente durante o debate ou alguma outra coisa que seja importante para o entendimento dos munícipes em relação aos vossos programas. São 4 minutos que serão geridos à vossa maneira. E começo por si, Custódio Mate, em relação a estes 4 minutos. Muito obrigado. Quero aproveitar este momento para terminar o nosso manifesto, nosso projeto. Queria dizer que a nova democracia, falávamos há bocado acerca da criação do Centro de Formação Profissional para todos os bairros. Porque nós entendemos que, formando o homem, vamos ter como a pessoa ganhar o seu pão. E nós queremos formar pedreiros, carpinteiros, serralheiros, eletricistas e formar também empregadas domésticas. Por que, meu amigo, nós queremos investir em formar empregadas domésticas? Porque às vezes nós temos empregadas domésticas que vêm às nossas casas, elas não sabem arrumar, não sabem usar o fogão a gás, não sabem usar a máquina de lavar roupa, a máquina e as outras máquinas. Hoje em dia a pessoa sai de Maracuene para trabalhar na cidade, vai encontrar uma máquina de lavar louça, não sabe. Nós queremos fazer com que as pessoas tenham uma formação básica. E através desta formação básica, vamos criar parcerias com as empresas construtoras para que possam ter em Maracuene pessoas formadas. Eu tenho tido problemas, às vezes, em contratar pessoas para fazer pequenos serviços em casa. Você encontra alguém e diz, olha, eu sei, eu sou um canalizador, mas quando você leva a pessoa para casa, ao invés de reparar alguma coisa, está a estragar, porque não passou por uma formação. Então, nós queremos formar os maracuenenses. O segundo projeto que nós temos é direcionado aos mercados. Nós queremos que as nossas mamanas que trabalham nos mercados, elas sejam formalizadas. Nós queremos fazer mercados em cada bairro. Nós queremos, através do banco, este banco municipal, ajudar as nossas mamanas a ter um lugar seguro para guardar as suas economias diárias. Costumam dizer que são estique. Por que nós vamos investir para que as mamanas tenham um lugar seguro? O mesmo banco que vai financiar os projetos dos moçambicanos e dos maracuenenses venha também fazer a recolha de algum dinheiro que as pessoas têm. Porque nós temos tido problemas de pessoas que fazem a recolha e depois desaparecem. A pessoa não tem nenhuma segurança. Então nós queremos investir e esse banco vai financiar a você, mamãe. Quando você tiver um problema ou você quiser crescer o seu negócio, este banco vai olhar para si. E, além disso, também vamos introduzir para as mamanas que vão estar neste banco, ou a todos aqueles que abraçarem, o sistema de funerário grátis. Portanto, as mamanas ou todos aqueles que abraçarem este projeto vão ter esta mordomia. E também temos a situação de investir na nossa juventude. Nós temos um sonho, eu sou um jovem, tenho um sonho de desenvolver Maracuene. Eu quero ver Maracuene muito mais que uma matola. Nós temos a matola, bairros bonitos, casas bonitas, por exemplo, Chumene, Belo Horizonte e os outros bairros que também começaram de nada. Era como Maracuene, que era virgem, mas hoje em dia nós temos casas de luxos e nós queremos que Maracuene venha ter essas infraestruturas melhores. E também teremos um projeto que nós temos, que não é para o jovem, ou seja, o governo ir atrás do desenvolvimento, ou ir atrás do povo, o que tem acontecido hoje em dia. Nós temos visto que o governo vai atrás de onde está o povo, para criar infraestruturas, enquanto que não pode ser assim. Nós queremos ir à frente do povo, nós queremos criar bairros com vias de acesso, energia e tudo mais para que você possa usufruir. Não se esqueça, meu amigo, só com a nova democracia nós trazemos a mudança. Todo Mate quer desenvolver de verdade. Muito obrigado. Maracuene, obrigado. Muito obrigado. Vamos agora ouvir Rail Khan. Tem 4 minutos, na verdade 4 minutos e meio. Por conta de algumas falhas técnicas, o Custódio Mate acabou beneficiando disso. E, portanto, vamos colocar 4 minutos e meio para Rail Khan fazer esta intervenção. 4 minutos e 30 segundos. Eu gostaria de sublinhar a importância da recolha do lixo. Portanto, nós podemos educar
o nosso povo de Marraquene a fazer os possíveis de, a partir de casa, fazer a recolha do lixo com a seguinte lógica. Os plásticos para um lado, papel para o outro, as garrafas para o outro, de maneira que isso pode ser o quê? Canalizado para um outro setor que eu chamaria, portanto, o setor, portanto, de aterro de terras, ou de lixo, para que as pessoas, depois da separação feita, então há um aproveitamento daquele estrumo, não é? Que, por sua vez, pode ser utilizado de várias maneiras. A reciclagem vai permitir muita coisa. Portanto, é muito importante nós debruçarmos sobre a recolha do lixo, mas de uma maneira inteligente. E temos aqui uma empresa que pode acompanhar e ajudar a pormos em prática isto. Por outro lado, eu gostaria também de chamar a atenção que a questão da energia. A energia, nós não podemos... Quer dizer, há tantas percas. Eu mesmo agora, portanto, tive um problema com geleiras, que não há ninguém que paga. Quer dizer, muita coisa é destruída, mas a eletricidade de Moçambique deve assumir responsabilidades em relação a isto. Portanto, há muita coisa que está a ser estragada e a culpa é da eletricidade de Moçambique. Porque há como é que é dizer, uma maneira menos própria na gestão, portanto, da rede elétrica, portanto, que faz com que, é claro, há uma miséria que se está, portanto, ali a ver. Portanto, a eletricidade deve ser para todos. Os cabos não podem ser vendidos. Os postes não podem ser vendidos. Isto é da responsabilidade da eletricidade de Moçambique. Portanto, se nós queremos eletricidade para todos, é preciso garantir todas estas coisas. Porque nós pagamos. No fim de tudo, há um pagamento constante para o coisa. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção da água. A água, meus senhores, sem água não se vive. Sem água não se... Quer dizer, sem água, como é que é dizer? Não se conquista a saúde, a higiene. Quer dizer, não é possível isto. É preciso água, água, água. Então, criando furos de água, que possam, como é que é dizer, permitir o acesso a um preço, vamos lá dizer, reduzido. Portanto, a grande aposta aqui da Renamo é no sentido de ajudar para que esta questão da água possa ser, portanto, resolvida e não, portanto, como é que é dizer, fazer de conta de que não existe esse problema. Por último, eu diria que é preciso redefinirmos a política dos transportes. Portanto, para sermos úteis a nível do transporte, em primeiro lugar, olha, um não aproveitamento é do comboio. Então, é preciso aproveitarmos bem o comboio. É preciso melhorarmos, como é que é dizer, as paragens. Quem vai para tomar o comboio, aquilo é um problema. A pessoa tem que andar ali com um pé em cima, outro embaixo. Pessoas idosas, quer dizer, por amor de Deus, não é? Quer dizer, se tu vais para a Europa, tu notas, quer dizer, o passeio é largo, e o comboio está aqui mesmo à porta. Portanto, não nos custa nada fazer isso. Portanto, é possível, sim senhora, melhorarmos o melhor aproveitamento dos nossos comboios. Por outro lado, a nível dos nossos chapas e dos machibombos, a gente tem que dar uma outra maneira, portanto, uma política correta sobre os transportes de longo curso, chapas que são aqui. É preciso reordenarmos isto, não é? Muito obrigado. Espero que agora tenha conseguido esgotar
o seu pensamento. E agora vamos ouvir o que Manuel, já finalizarmos o nosso debate eleitoral, tem 4 minutos e meio para debruçar-se já em último momento para os munícipes, ou então, se calhar, fazer algum comentário que seja importante para os seus munícipes. Eleitores. Primeiro é preciso lembrar aos nossos munícipes de Marraquene que o MDM é pela inclusão. O MDM é o partido que já demonstrou que onde governa a vida das pessoas melhora. Nós, em Marraquene, temos projetos ambiciosos, projetos esses que são fazíveis, porque se olharmos, por exemplo, a juventude, que é o nosso foco, porque nós sabemos que este país, a pirâmide, de fato, indica que a juventude é a maioria, e só a juventude é que pode mudar este país. E, em especial, Marraquene, também temos lá jovens, e a nossa primeira linha é para a inclusão. Nós entendemos que o jovem, para ultrapassar os problemas que vive, é preciso ser incluído na tomada de decisões. O jovem é preciso que tenha consciência de que a terra que Deus nos deu é a pertença de todos os marraquenenses que vivem ali, e elas não têm que olhar nem nenhuma filiação partidária, nem nenhuma cor religiosa, nem nenhuma ligação, porque esse jovem vai ser discriminado porque pertence a mais B. Nós, como MDM, queremos incluir todos os jovens na tomada de decisão daqueles problemas que podem ser resolvidos internamente em Marraquene. Temos, por exemplo, a questão de cultura. Nós conhecemos que Marraquene é a terra dos heróis em termos de cultura. E nós queremos galvanizar, através de os nossos artistas internos de Marraquene sejam valorizadas, porque queremos dar as suas linhas de como elas devem seguir através do apoio direto, através de construção de infraestruturas ligadas à cultura. Temos também a questão do desporto. O desporto é primordial para a juventude. E esta questão do desporto é preciso olhar que em Marraquene ainda restam alguns campos. É preciso serem melhorados, é preciso incentivar os jovens, e o MDM já começou isso em vários bairros, nós já incentivamos jovens na questão de investimento no futebol, e queremos não só o futebol, e ir às outras modalidades e apoiar os jovens, para que esses jovens tenham a consciência de que praticar o desporto é bom e faz bem à saúde e outras linhas que possam desenvolver. Olhando muito mais na questão de saneamento do meio, nós, como MDM, voltamos a retirar, depois de construirmos vias de acesso, porque nós sabemos que vias de acesso vão trazer o desenvolvimento através de mobilidade de pessoas e bens, e nós podemos colocar, temos as linhas, por exemplo, estamos a falar do Guava, Matec, Guava especial na zona de Quarteirão 1, etc., que é um problema cíclico de águas. E como já sabemos, as construções desordenadas já provocam este tipo de problema. E o que é que nós pretendemos? É colocar lá os poços de retenção de água. E esses postos de retenção de água terão o privilégio de ser reaproveitados para outros fins que podem ser úteis para os munícipes. E lembrar que há uma zona que parece ser esquecida. A zona muito mais que poderá trazer divisas até rentabilidade para os jovens. A zona de Gadzene. A zona de Gadzene precisa urgentemente ter via de acesso, porque é aquela zona que liga a Pequena Chifine, onde nós temos o mar, que podemos galvanizar o turismo, para apoiar os jovens, para apoiar os nativos que estão ali, a terem a capacidade de melhorar os seus barcos. Nós sabemos que aquela zona vive-se de pesca, e é preciso que o MDM, com políticas que traz, os jovens e os demais moradores de Marraquene tenham consciência de que a escolha do MDM é a escolha certa de projetos já fazíveis e projetos diretos que podem facilitar a vida dos munícipes em curto espaço de tempo. Nós sabemos que a governação municipal é de 5 anos. Nós não queremos sair dos 5 anos sem termos a capacidade de dizer aos marraquenenses que nós, durante 5 anos, fizemos isto e o povo estará feliz. Lembrar também a questão de terra aos moradores de Montanhane, de Zintava, da zona de Faftine, de que nós, como MDM, já dissemos e já vamos dizer, não haverá nenhum munícipe residente de Marraquene que será destruído a sua casa, será arrancado a sua terra por questões individuais. Se haver espaço para infraestruturar, para colocar uma infraestrutura pública, iremos sentar com o cidadão, iremos reavaliar o projeto e vamos dizer que esta sua casa vai ser retirada e vamos indemnizar a pessoa, porque nós somos pela honestidade e pela gratidão e responsabilidade e sensibilidade. Muito obrigado, Marraquene, porque nós amamos você. Obrigado. Pois, nós aqui agradecemos pela presença dos 3 aqui no debate eleitoral.
Espero vermos-nos numa próxima ocasião, talvez em outros contextos. Foi um prazer tê-los aqui. É um prazer e vai continuar a ser um prazer a trabalhar para si, porque o debate eleitoral não termina aqui. Vamos a uma próxima fase, esta fase em que temos alguém apartidário a fazer uma análise daquilo que terá visto aqui no debate. Hoje vamos ter o jornalista Luís Nhachote, mas isso só na segunda parte do nosso debate eleitoral. Espero que esteja a ter uma ótima experiência com o nosso aplicativo STV Play, que o ajuda não só a ter o acesso onde quer que esteja, mas a qualquer momento, até porque os nossos debates, os nossos programas e também as nossas notícias são depositadas lá para que o caro telespectador não precise de acertar o relógio para acompanhar-nos. Pode acompanhar onde e quando quiser. Vamos a um brevíssimo intervalo, será 1 minuto e meio, logo a seguir voltamos para a análise com Luís Nhachote. Ora viva, bem-vindo à segunda parte deste debate eleitoral. Vamos a um segundo momento em que trazemos alguém apartidário para fazer análise do que ouviu, a execuibilidade e também a clareza que os cabeças de lista têm em relação aos problemas que eventualmente apoquentem a autarquia para a qual se propõe a estar a governar. Temos hoje Luís Nhachote. Luís, é bem-vindo aqui ao debate eleitoral. Um primeiro comentário em relação ao que acaba de acompanhar. Tivemos 3 candidaturas, nomeadamente a Renamo, o Movimento Democrático de Moçambique e a Nova Democracia. Antes de mais, saudar a Gustavo, também saudar as telespectadores que nos acompanham neste momento e agora também com o STV. Bom, foi interessante ver como é de prática também, primeiro, elogiar ao Grupo Histórico por esta iniciativa ímpar de poder aglutinar as diversas sensibilidades que têm interesses de governação municipal e é importante porque, como estamos a ver em alguns desses debates, é que alguns desses candidatos vão para aquelas que serão parte das novas autarquias que o Moçambique vai passar a ter. E Marraquém, no caso específico, é uma delas. Não consegui, como fundo, perceber muito exatamente quais serão as linhas mestras dos manifestos desses candidatos. Eles levantaram algumas questões transversais, do ponto de vista, por exemplo, a questão do ordenamento urbano, quase todos eles falaram de problemas de terra. Marraquém é uma mina neste aspecto de construir de terras e temos estado a acompanhar nos últimos tempos, por exemplo, do interesse de uma construção de uma cidade ecológica de um grupo, acho que se chama Xinxuene, que pretende fazer de Marraquém da primeira cidade ecológica de Moçambique. Não ouvi dos candidatos que eles pensam sobre isto. Não ouvi também os candidatos a pensarem naquilo que são algumas das mais-valias que existem no distrito de Marraquém. No distrito de Marraquém, que vai ser um município, estão lá implantadas, por exemplo, duas grandes fábricas de cerveja. Falo da CDM e a Ascapar da Mosal é o segundo, ou o primeiro maior contribuinte das contas do Estado moçambicano. E também não ouvi falarem da ENICA, que também está implantada naquele distrito. E quais seriam as visões deles em relação àquilo que seriam as mais-valias a retirar. Também não os ouvi falarem sobre a FACIM. A FACIM, que é aquele complexo enorme, só tem uma utilidade de uma semana por ano. Pois, Luís Nhachote... O que eles pensam em fazer, como rentabilizarem... Luís Nhachote, estamos com um problema de áudio. Queria sugerir, se fosse possível, que desconectasse os auriculares e usasse mesmo o áudio do dispositivo. Se for possível, penso que poderia melhorar um pouco o nosso áudio para que melhor possamos compreender o que está aqui a explicar-nos. Está a falar da falta de clareza e também da inclusão de alguns projetos que existem em Marraquém que não viu refletidos aqui pelas candidaturas que foram apresentadas hoje pelos cabeças de lista. Pela primeira vez tivemos todos eles cabeças de lista, os 3, sem contarmos com a ausência do Partido Frelimo, que aliás
hoje, pela quarta vez consecutiva, não se fez presente aqui, pese embora ter sido feito o convite a nível central e também a nível da própria autarquia. Pensamos que a qualquer momento voltaremos a ter esta interação com Luís Nhachote, ele que é jornalista, que estava a dizer que não compreendeu muito bem as linhas que deverão orientar a governação de qualquer um dos três que estiveram aqui. Parecem ter sido muito transversais e generalistas nas suas análises. Vamos ver se Luís Nhachote está agora em condições de se juntar a nós em termos de áudio. Luís Nhachote, não sei se consegue ouvir-nos perfeitamente. Gostávamos de retomar a sua análise em que falava da não inclusão de grandes projetos que existem em Marraquém. Sim, não vi refletido isso nos três cabeças de listas dos partidos que pretendem fazer. Vi três estágios emocionais, um do cabeça de lista do MDM, que volta à tona a uma questão que faz parte do debate político nacional, que é a questão da questão da remoção, por exemplo, desta figura de chefe de quarteirão, que se tornou numa figura muito conectada ao partido no poder. Vi no candidato, no cabeça de lista da RENAM, um pouco muito mais emotivo, e vi no candidato, no cabeça de lista da Nova Democracia, um pouco de ressentimentos em função daquilo que ele próprio passou no seu processo de formação humana, que depois disso acabou por atingir o seu filho. Não vi abordagens sobre aquilo que eles têm para dar a Marraquém e o que eles esperam. Marraquém vai ser um município, o que eles têm para oferecer, por exemplo, ao nível de sustentabilidade do município na questão da recolha de impostos. Como é que eles vão educar os cidadãos que têm que passar a saber que a partir do momento em que eles se tornam parte de uma autarquia e municípios têm, além do direito de exigir, têm também o direito, o dever de contribuir para as contas deste município se eles o querem o ver crescer. Marraquém é uma zona satélite e eu espero que os problemas de Maputo não sejam transportados para aquele lado. E Marraquém tem muito, quase tudo para dar certo. Um dos grandes meios de escoamento, por exemplo, dos cidadãos que vêm da Manhissa, de Marraquém, que querem chegar aqui ao plano de Maputo, vão ter que passar necessariamente por Marraquém. E o que é que Marraquém vai ter para oferecer? Tem uma estrada Dom Alexandre que é enorme, que começa aqui no município de Maputo e chega ao Bazin, no Nó, e continua até Marraquém. O que é que eles pensam? Como é que pensam fazer como autarcas, como cabeças de lista, de modo a que obtenham renda disso? Eu esperava, por exemplo, que eles dissessem assim, quando eu falei das cervejeiras, por exemplo, eu tinha a expectativa que duas grandes indústrias que vão passar a pagar os seus impostos no município, nesta questão da recolha de renda para a autarquia, e pedissem que dessas cervejeiras, por exemplo, que conseguissem bolsas de estudo para os melhores alunos que são formados em Marraquém, para que possam estudar para níveis mais altos, para que depois possam voltar e servir essas indústrias que estão instaladas nas terras dos seus ancestrais. Pois, Luís Nhachote, esta ausência deste pensamento de que o Luís está aqui a reclamar, não acha que está relacionado com o fato de ainda não estarmos em tempo de campanha, certamente eles ainda estarem a acertarem os aspectos, ou nem por isso? Acha que a candidatura em si já devia ter sido motivada por problemas específicos e que se pretende resolvê-los? As questões que o Grupo Soico está a colocar são muito específicas. Os problemas que eles identificam, quais são as soluções que eles têm para oferecer. E a oportunidade que eles têm, todos os outros que já passaram e os que ainda vão passar, é soberana. É soberana na medida que é uma chance, nesta pré-campanha, deles poderem começar a esgrimir as suas ideias sobre aquilo que eles pensam para esses municípios que eles pretendem governar. Pois, Luís Nhachote,
uma vez mais tivemos esta ausência, que na verdade já não surpreende muito. Estamos no 4º dia e não temos esta presença, que é a presença do Partido Frelimo. No caso de Marraquém, é a Frelimo a governar, já que não fazia parte de nenhuma autarquia e o distrito de Marraquém é gerido por um administrador indicado ou nomeado pelo Presidente da República. Que interpretação aqui é que faz disto? Já tivemos aqui várias perspectivas, alguns a dizerem que o Partido Frelimo perde uma oportunidade única de se expor aos seus eleitores, outros a dizerem que isto é um golpe à democracia, mas ontem, por exemplo, tivemos o Estevão Chaviço, que é jornalista, a dizer que é preciso que o Estado olhe para isto com seriedade e, quiçá, comece a pensar numa ação legislativa para evitar que isto aconteça de forma arbitrária. Que interpretação é que faz? Bom, a ausência dos cabeças de lista do Partido Frelimo mostra uma coisa, e, aliás, sedimentou-se durante o Congresso, onde o atual incumbente teve 100% de votos. Isto faz-nos lembrar um pouco aquilo que são as eleições na Coreia do Norte e em outros lugares ditatoriais, em que está a ficar claro que há um comando que se tem que obedecer, apesar de, entre tantos desses 65 cabeças de lista do Partido Frelimo, um e o outro têm retórica suficiente para poder falar e esgrimir as suas próprias ideias. Aliás, o atual administrador de Marraquém, que é o cabeça de lista, é uma pessoa que é conhecida por gostar muito de falar. Gosta muito de falar, gosta muito de expor as suas ideias, tanto mais que às vezes tem tido os seus excessos de tanto gostar de falar e já acabou em exposições na mídia, por exemplo. Então, eu acho que o Sr. Chaviço não teria nenhum receio de poder hoje estar sentado nessa cadeira nobre, nesse momento soberano, de poder esgrimir as suas ideias. Mas nós estamos a ver a ditadura do comando do Partido Frelimo, em que, com receio de um e o outro tropeçarem, sobretudo a partir do primeiro debate, em que fica claramente que ele não teria a mesma retórica que tem, por exemplo, o Venâncio Mondlane. Então, há um receio, é um efeito cascata, de que se começassem ou autorizassem a esses cabeças de lista a irem para um debate, e logo no primeiro debate, isso poderia ter um efeito avassalador com relação a todos os outros que fossem aparecer pelo debate. Então, para evitar esta vergonha da falta de argumentos e da obediência deste comando partidário, que, como disse, teve 100% de voto incumbente no Congresso, então isto acaba por dizer tudo. Pois, gostava de ouvir as suas expectativas em relação àquilo que poderá ser este município. É um distrito que se vai transformar em município. Em função daquilo que foi possível ouvir aqui, se qualquer um deles ganhar, que município de Marraquém é que se vai ter? Não sei, porque ainda gostava muito também de poder ver os seus programas, né? De todos eles, mas o Marraquém é ao lado do satélite da cidade de Maputo, eu diria, aquela expressão que todos têm usado, é uma mina, tem tudo para dar certo, como eu dizia, e seria de muito bom gosto que a gente pudesse ter isto, porque, como dizia, nós temos duas entradas nucleares para Marraquém, para quem está na cidade de Maputo, uma que é pela Estrada Nacional número 1 e outra que é pela Circular. E uma outra que seria pela Via do Albazino, que é este alargamento da Dom Alexandre. Pode gerar, se houver políticas de desenvolvimento, de inclusão, uma série de coisas. Se nós tivermos estrada, nós vamos ter, quando temos estradas, temos uma série de infraestruturas que vão ser criadas à volta, pode gerar empregos, pode gerar outros empregos, pode evoluir para um outro estágio do município, em que, até se não herdar os males de Maputo, pode vir a ser um modelo municipal. É isso que eu espero. Espero ver, como temos visto em outras paragens, em que em 30 ou 40 quilômetros nós mudamos de um município para outro e percebemos de que este município está numa rota de desenvolvimento por coisas visíveis, por coisas claras. E como dizia,
a lei, nós temos a lei que determina que, por exemplo, as empresas que fazem comércio desses produtos e que têm de ser taxadas como álcool e tabaco, que com essa implantação das 2 fábricas que estão em Marraquém, aquilo pode ser, os impostos a serem coletados disso, também é um boost a Marraquém para que ela suba para os patamares que se espera. Pois, Luís Nhaxote, muito obrigado pela sua participação aqui no debate eleitoral. Vemo-nos numa próxima ocasião. Muito obrigado pelo convite uma vez mais. Pois, obrigado. Ora bem, agradecemos também a si, caro telespectador, que esteve a acompanhar-nos, telespectador e também internauta, até porque estamos na STV Play. Espero que esteja a ter uma user experience muito interessante, até porque é isto que procuramos proporcionar a si, caro telespectador. O debate eleitoral termina por aqui, o de hoje. Mas amanhã há mais. Eu devia manter isto em segredo, mas vou contar-lhe agora. Amanhã vamos ter o debate eleitoral sobre a cidade da Beira, no centro do país. Não deixe de acompanhar, porque vamos ouvir o que se pensa sobre a autarquia que está há 20 anos a ser governada por partidos da oposição.